Fibra de Herói. Ulisses é o autor. Você lançou esse livro que ano? 2022. 2022. Ele especificamente fala sobre o sargento Max Rolfe Filho. Isso. E sua passagem pela Força Expedicionária. Sim. É o foco principal? É, o foco principal. E você fala a biografia do Max. Não bem uma biografia do Max, mas a vida do Max enquanto expedicionário, enquanto compondo, e aí eu vou contando, aproveitando. Ó, não sei nada da FEB. Você vai ler, você vai acompanhar a trajetória da FEB, a dele, ele vai... Os capítulos são cada situação de patrulha, de várias questões. As operações que tinha na Força Expedicionária, ele estava lá presente. E ele estava ali. Então, você conta as duas coisas ao mesmo tempo. Sim, o que acontece? Você também tem aquela liberdade literária de, a partir do depoimento de todos os expedicionários, eu li muita memória de expedicionário. Entendi. Você encaixar essas histórias dentro do contexto de determinadas situações. O que levou, qual foi o gatilho para você começar a ter essa vontade de estudar a vida de Max Rolfe Filho? O Max quer ir andando? Sempre, vamos andando. O Max sempre me chamou a atenção desde moleque. Assim, eu Você serviu o quartel? Fui da Marinha, fui embarcado, servi na Fragata União, fiz escola de aprendizes marinheiros, né, de Santa Catarina. Até então não tinha Max Rolfe? Ou já iniciou? Tinha. Na adolescência eu já tinha algum contato, a FEB. Tem um livro de guerra, história da Segunda Guerra Mundial, Brigadeiro Peter Jung, que tá capa vermelha. No final tem uma parte especial da FEB. E aí fala um pouquinho, mas bem pouquinho. Aí eu falando, caramba, mas o Brasil foi para a Segunda Guerra e como que a gente não vê isso aqui no Brasil? Só americano, só o que acontece? É que ficou dentro da minha memória afetiva, né, a questão do Max, ia ver alguma coisa. Depois que eu servi, depois que eu não entrei na área de professor, que eu cursei História na Universidade de São Paulo, aí dali o negócio foi pegando mais um pouco forte. Você já foi se envolvendo mais, começou a estudar. Sim, mas aí sabe quando dá aqueles estragos? Porque o meu primeiro livro foi Gladiadores do Céu, que é uma história de um aviador alemão na Segunda Guerra Mundial, no final da Segunda Guerra Mundial. Aquele deu start. Quando você tem um start de escritor, deu certo. Deu certo, e deu mesmo. Só que o Fibra, ele vem na sequência, nesse embalo, já estava na pegada de escrever, vamos embora, muita pesquisa, não tem como, e como tem coisa. E é cansativo, né? Você tem que correr atrás, onde está a notícia. Pedir auxílio do Exército, por incrível que pareça, o Exército não tem muita coisa do Max. Não tem muita coisa. Mas tem o que a família passou. Lá no 20 Bib de Curitiba tem uma exposição permanente do Max. Do Max lá. Tem aquele perdulicário, tem objetos pessoais. Você foi lá fazer essa visita? Fui lá. Pessoalmente? Na verdade, o comandante do 20 Bib, na época, ele comprou o livro sem eu saber. Daqui a pouco um subtenente lá, acho que era assessor dele lá, falou, o professor Ulisses, bem, você tem disponibilidade de... Eu falei, sim, mas como vocês tiveram com o meu contato? Não, o comandante comprou o seu livro, leu e o nosso batalhão é Max Rolfe. Convidou você para ir para lá? Para ir lá. Caramba. Quando eu cheguei, achei que ia falar para os soldados. Chegou e falou, não, oficialidade e sargento, é eles que vão repassar a tua história. E lá teve 3 componentes que foram para a Força Expedicionária, que era o recomplementar. Estavam lá? Estavam lá? Sim, o que foi o 6º de Caçapava, foi o 1º do Rio e o 11º de São João del Rei. Só que quando começou as baixas a acontecerem, mortos e feridos, precisou recompletar. Aí começaram a pegar de tudo que é lugar. Entendi. Daqui foi, Entendi. daqui do 4º foi, do 20, que era na época, também do 20 foi. Mandou. E aí que foi o Max? Não, o Max já foi no 2º escalão da FEB. Já estava lá, segundo ou terceiro já. Ele chega, primeiro escalão chega, é o 6º que chega, o 6º Regimento de Caçapava chega, aguenta a primeira bucha, né, os primeiros combates, né? E logo na sequência o 6º já encaminhado para a frente mais combativa da frente italiana. Aí os americanos viram que o negócio era forte, aí jogaram na linha de frente central, entre a leste e a oeste, onde estava a 10ª de montanha. A Força Expedicionária. Foi atuar ali no... suporte para a 10ª de montanha, que foi treinada nos Estados Unidos só para atuar na Itália.